Olá, graça e paz. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, compartilhando as maravilhas da palavra de Deus. E essa semana eu ouvi a pregação, a palavra de um pastor muito amigo, e conversando com ele, me fez revisitar, voltar novamente a ler um texto que eu já havia lido há poucos dias, mas voltar novamente a esse texto. E eu quero justamente compartilhar isso com você neste dia, para que a sua semana e a sua vida sejam abençoados também. Eu quero hoje meditar na palavra de Deus e falar sobre a restauração da sua sorte. Vamos ler, então, o Salmo 126, que diz: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, diz o salmista aqui neste texto. E o contexto desse salmo, que não tem aqui um autor específico, é um salmo anônimo, o contexto desse salmo é o cativeiro. Israel havia sido levado para o cativeiro por causa da sua desobediência, da sua rebeldia, do seu pecado, da sua desobediência aos princípios que Deus havia estabelecido para eles. E Deus havia avisado, alertado de que isso sucederia. E Deus também falou que o tempo desse cativeiro duraria 70 anos. Então, Israel foi levado para o cativeiro. E o salmista, o contexto desse salmo é quando foi dada permissão através dos governantes da época da Babilônia, etc., dos reinos que seguiram a Babilônia, para que eles regressassem à sua terra, voltassem novamente para o local onde Deus os havia tirado e da onde que pertencia a eles por dádiva de Deus. Então, esse texto nos ensina algumas coisas muito interessantes com respeito à restauração que Deus faz na vida de uma pessoa ou na vida de alguém. Primeiro, nós temos que compreender que o ser humano também está num cativeiro, entrou num cativeiro quando ele pecou. Lá no Jardim do Éden, desde aquele tempo, o homem está num cativeiro. E só o Senhor pode, de fato, restaurar essa condição do ser humano. E aí é interessante entendermos o que significa a palavra restaurar, para entendermos a importância disso e o que o Senhor realmente quer fazer na vida de alguém quando Ele restaura, e Ele quer restaurar a vida das pessoas. A palavra restaurar significa colocar algo ou alguém no estado ou valor que tinha anteriormente, ou seja, fazer retornar a uma condição, a um valor que se tinha inicialmente. E quando Deus restaura a vida de uma pessoa, Ele quer exatamente trazer o homem de volta a essa condição inicial que ele tinha com Deus. E que condição era essa? A condição de um relacionamento íntimo, de uma comunhão profunda e real com o Senhor. Essa é a condição que Deus quer restaurar, porque quando o homem pecou, a Bíblia diz que o pecado fez separação entre o homem e Deus. Por causa do pecado, o homem vive em cativeiro. No Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus disse que quem comete pecado, no versículo 34, Jesus disse que o que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, ele está num cativeiro, ele está preso pelo pecado, oprimido pelo inimigo. Essa é a condição. Mas Jesus também disse no versículo 32 e 36 deste mesmo capítulo, ele disse:
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a intenção de Deus é restaurar a sorte, a condição de uma pessoa novamente. E talvez você nunca tenha conhecido a comunhão, um relacionamento íntimo, uma vida real com Deus. Talvez você já tenha conhecido e por alguma razão você rompeu esse relacionamento, essa comunhão com Deus. Mas Deus quer restaurar, Deus pode restaurar e só Deus pode restaurar. E aí o salmista aqui, ele diz que quando Deus restaurou a sorte deles, eles ficaram como quem sonha. Não estavam acreditando, era algo que parecia impossível acontecer. E muitas pessoas se encontram assim, às vezes pensam que a condição da sua vida é tal que é impossível que alguma coisa possa mudar ou possa ser restaurada. Mas pode sim. E aí, o salmista, nos versículos seguintes, ele vai dizendo quais são os efeitos da restauração. Quando Deus restaura a vida de uma pessoa, faz essa pessoa voltar àquele estado, àquela condição de paz, de intimidade, de relacionamento com Deus e com as outras pessoas também. O que acontece? No versículo 2 ele diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. A primeira coisa que acontece é que a alegria da pessoa é restaurada. O salmista Davi, quando ele confessou o seu pecado a Deus, quando ele reconheceu que havia pecado e confessou o seu pecado e estava buscando o perdão de Deus, uma das coisas que ele orou e pediu foi: Senhor, restaura a alegria da minha salvação. Então, quando Deus restaura a vida de uma pessoa, ele restaura a alegria da salvação. Essa é uma evidência, um efeito de quando Deus restaura a vida de uma pessoa. A segunda coisa que o salmista diz que acontece está também no final do versículo 2 e no versículo 3. Ele disse: então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e mais uma vez por isso estamos alegres. A segunda evidência, o segundo efeito da restauração da vida feita por Deus em alguém é que é algo tão extraordinário que causa surpresa, causa espanto. E observe que quando Deus restaurou a sorte de Israel e eles puderam voltar para a sua terra, o texto diz que as outras nações reconheceram que Deus estava fazendo grandes coisas por eles. Então, quando Deus restaura a sorte de uma pessoa, isso é evidente para os que estão ao redor, para os que convivem com essa pessoa. É algo tão extraordinário, tão maravilhoso, tão incrível, que causa espanto, causa surpresa, e os que estão de fora reconhecem que Deus está atuando, operando, fazendo algo na vida de alguém. A terceira coisa que o texto nos mostra que acontece quando a vida de alguém é restaurada é que ele tem nova vida, ou seja, aquilo que era seco, árido, passa a receber novamente água, passa a receber novamente vida, começa a produzir frutos, se torna fértil novamente. No versículo 4, o salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. O Negueb era uma região ao sul de Israel que é extremamente seca, árida, é um território que é só deserto e montanhas, e seco. Havia estradas que passavam por este lugar, e para que essas estradas pudessem ser transitadas, havia muitos poços na beira da estrada para que as pessoas e os animais pudessem ser hidratados, pudessem ter água, porque não tinha água, era um lugar seco, seco, seco. Não nascia nada, não se produzia nada. Mas quando chegava a época em que chovia, a época das chuvas, numa certa parte de Israel, a água escorria e
e inundava o Negueb. Então aquilo que era árido e seco se enchia de água como se fosse um rio. A água ia tomando conta assim de tudo, inundando tudo, e aquele lugar que era árido e seco se tornava hidratado e fertilizado, voltava a ter vida, alguma coisa podia produzir novamente, podia florescer, porque a água irrigava novamente aquele lugar. Então, quando Deus restaura a sorte de alguém, é assim que acontece. A pessoa está num deserto, está seca, não produz nada, parece que nada floresce, mas quando a sorte dessa pessoa é restaurada por Deus, o que acontece? Ela volta a florescer, ela volta a ser produtiva. A água jorra novamente. E a Bíblia nos diz, Jesus disse lá no Evangelho de João também, que quem cresce nele, quem estivesse nele, do seu interior, fluiriam rios de água viva. Não é algo que vem de fora para dentro, é algo que vem de dentro para fora. O que Deus faz é de dentro para fora, é na nossa alma, no espírito da pessoa. Ali é que cada ser humano necessita ser restaurado. Então, observando isso, a restauração de Deus produz alegria, produz espanto e surpresa para os que estão de fora e produz uma nova vida, vigor novamente. A pessoa é vivificada. Agora, a grande pergunta é: como é que uma pessoa que está no deserto, que está cativa, que teve o seu relacionamento com Deus rompido, ou que está de alguma forma nessa condição de que precisa ser restaurada, como que ela pode ser restaurada? É simples. Nos últimos versículos deste salmo, o versículo 5 e 6, o salmista diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando quando semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. O que significa isso? Lembre-se que o contexto desse salmo era o cativeiro. O povo foi levado para o cativeiro por causa do pecado, da desobediência, da rebeldia contra Deus. Então, certamente, quando eles foram para o cativeiro, eles não foram sorrindo, cantando, alegres. Eles não estavam indo para um passeio turístico, para uma viagem de férias, não. Eles estavam sendo levados como escravos, como cativos, como prisioneiros de guerra. E certamente eles iam chorando, eles iam lembrando da sua condição. Eles agora reconheciam que isso estava acontecendo por causa do pecado deles, da rebeldia deles. E Deus havia alertado quanto a isso. Então eles choravam. Mas era também um choro de arrependimento. O que faz com que a nossa sorte seja restaurada? Quando nós nos arrependemos na presença de Deus. Nos arrependemos dos nossos pecados, da nossa rebeldia, da nossa teimosia, nos arrependemos da nossa autossuficiência, de acharmos que nós estávamos certos, quando reconhecemos que Deus é Deus, Ele é Senhor. Quando reconhecemos que falhamos. Então o salmista diz: os que se arrependem com lágrimas, os que choram por causa do seu pecado e se arrependem, ele diz, voltarão com júbilo trazendo os seus feixes. Qual é o feixe? O feixe do perdão, da alegria. Isso quer dizer que por semear com lágrimas do arrependimento, Israel colheu os frutos e os feixes da restauração, do perdão e da paz. E nós podemos observar isto em pelo menos 2 personagens no Antigo Testamento. Daniel nos diz que quando ele estava lendo o profeta Jeremias e ele entendeu que o tempo do cativeiro havia se cumprido, ele orou. E o que ele orou? A essência da oração dele era: Senhor, nós pecamos, nós e nossos pais pecaram, perdoa o nosso pecado, restaura-nos. Então ele reconheceu, ele se arrependeu pelo seu povo. Depois nós encontramos isso também em Neemias, quando Neemias soube da condição de Israel, de Jerusalém, perdão. Ele orou confessando: Senhor, nós e nossos pais pecaram, por isso nós estamos nisso, mas perdoa o nosso pecado e restaura-nos. Então, qual é
O que é necessário para que essa restauração da sua sorte aconteça? Simples. Arrependa-se. Humilhe-se na presença do Senhor e Ele vai te dar perdão e paz e vai restaurar a sua sorte, restaurar a sua vida naquela condição que você tinha anteriormente com o Senhor, ou que você deve ter, se você ainda não teve, que você precisa ter com o Senhor. Se você ainda não experimentou isso, o Senhor deseja te restaurar para que você experimente isso, porque nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor e para ter comunhão com Ele. Então, o meu desejo é que você pense nisso, que você reflita sobre isto e que, como o salmista, você possa também dizer: quando o Senhor restaurou a minha sorte, fiquei como quem sonha. Então a minha boca se encheu de riso e a minha língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por ele ou por ela. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por mim. Por isso estou alegre. Restaura, Senhor, a minha sorte como as torrentes do Neguebe, porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo com júbilo os seus feixes. Que o Senhor te abençoe e que a sua alma seja restaurada, a sua sorte seja restaurada para a glória do Senhor.